Família. Me chamo Nelson. Veio meio atrasado aqui, nós vamos começar de novo. Boa noite, família. Eu sou o Nelson. Eu sou um discípulo amado do Senhor Jesus em contínuo processo de restauração, lutando, entre outras áreas, com a dependência química das drogas. Eu estou limpo das drogas há 9 dias, 7 meses e 30 anos, graças a Deus. A irmã assustou ali. Meu Deus do céu, o bispo chamou um cara para pregar que está limpo das drogas 7 dias. E agora, como é que vai ser? Mas eu não luto só com essa área da dependência química, eu luto com outras áreas. Eu luto, por exemplo, com a vontade de pegar aquilo que não é meu. Ô, gente, tem alguém que se identifica comigo? Por favor, nessas horas você faz assim, eu também me identifico, né? Eu luto com a procrastinação. Alguém se identifica comigo? Ah, melhorando aí, né? Olha, tem 13 anos que eu tenho lutado com uma depressão. Alguém já passou por isso? Sabe o que é? Pense numa doença esquisita. Né? Tem cheiro de morte no ar. Depressão. Eu luto com a dependência de amor e sexo, com a pornografia, com a loucura aí da masturbação compulsiva. E Deus, de uma maneira muito, eu diria, muito singular, tem me agraciado. Eu estou limpo dessa loucura toda aí há muitas 24 horas. Mas o mais importante é que Deus tem cuidado de mim hoje. Hoje. O dia de hoje foi o dia que Ele me deu de presente. E é uma alegria imensa. Vocês não têm a dimensão do que é me permitir viver, praticar aquilo que eu mais amo fazer, que é poder dar de graça aquilo que eu recebi de graça, né? Jesus me converteu dentro de uma casa de recuperação, de uma comunidade terapêutica. O meu ano de conversão e a data que ficou registrada no meu coração e na minha história é a data de 4/4/84. 4 de abril de 1984. No início daquele ano, a minha mãe, desesperada, sem saber o que fazer comigo, já tinha sido preso 2 vezes em função do uso, do abuso, do tráfico de drogas. Tinha sido internado num hospital psiquiátrico. Na época, pouco conhecimento se tinha nessa área, mas o que se desenhava era uma esquizofrenia, por tudo aquilo que eu estava vivendo e passando, pelas tentativas de suicídio. E a minha mãe não sabia muito o que fazer, a não ser arrumar um canto para eu poder ficar. Mesmo sabendo que era um negócio assim meio estranho, de crente, porque a família toda muito católica, ela resolveu dar uma chance, acho que para ela mesma, né? Com absoluta certeza. Eu sou natural de Apucarana, no Paraná, e a minha mãe descobriu uma comunidade terapêutica em Curitiba, 380 quilômetros da minha casa. E a história tem muitos detalhes de como o Espírito Santo de Deus foi conduzindo todas as coisas. Mas fato é que Jesus me levou para essa casa, né? Eu digo que Zaqueu subiu numa árvore, eu subi de Apucarana para Curitiba, para encontrar Jesus, né? E o dia da minha conversão ficou tão gravado, tão registrado, por quê? Porque
Eu tinha chego na casa de recuperação dia 28 de janeiro daquele ano. Desenganado pelo psiquiatra, pelo psicólogo, que disse: Dona Maria, se o seu filho parar de tomar esse remédio tarja preta que ele está tomando, e não era um só, eu não me garanto. Então, ele pode surtar de novo, e aí a responsabilidade é sua. E a minha mãe disse: doutor, não é por nada não, mas não é o senhor que está convivendo com ele dentro de casa. Eu não durmo. Eu fico 2, 3 noites sem dormir. Se eu quero dormir uma noite de sono, minha mãe tem que vir dormir com ele no quarto. Ele fica querendo se matar. Ele não fica falando coisa com coisa. Eu já não sei mais o que fazer. Nessa época, meu pai estava separado da minha mãe, em função da loucura do alcoolismo. Cada um dos meus irmãos morando em locais completamente diferentes. Éramos eu e minha mãe em casa somente. E a minha mãe se sustentando na máquina de costura e eu roubando todas as coisas de dentro de casa para usar droga. E ela me levou para essa casa e me deixou lá. Um mês depois ela voltou me visitar. Então você imagina, uma cidade daqui a 380 quilômetros de Recife. Minha mãe pegou o ônibus, despencou lá de Apucarana para Curitiba para me ver. Quando chegou lá, ficou desesperada. Porque eu não estava falando coisa com coisa. E aí ela chegou para o pastor e disse: pastor, eu vou levar meu filho embora. Não está adiantando nada ele ficar aqui e tal, então é melhor ele ir embora comigo. E o pastor disse: Dona Maria, deixa ele aí. Eu só vou lhe pedir um favor. Eu sei que a senhora é muito católica, mas coloca o nome do seu filho, coloca o nome dele em vários papéis e distribui para as igrejas que a senhora conhece lá de Apucarana. Visita todas elas e diz: orem pelo meu filho está assim, está assado e tal. E a minha mãe foi muito obediente. Botou o meu nome, o motivo de oração, e saiu visitando lá tudo quanto é igreja que tinha na cidade da minha avó, cidades vizinhas onde moravam meus tios. Ela não teve tempo ruim para ela. Passou-se um mês, final do mês de março, ela volta para a comunidade terapêutica para me visitar. Na época, 9, 10 horas de ônibus. Chegou lá, me encontrou pior ainda. Me encontrou completamente careca. Nessa época eu tinha cabelo. Hoje eu quase não tenho. Mas nessa época era cabeludo. E me encontrou completamente careca, cabeça raspada. E aí ela ficou apavorada. O que aconteceu e tal? Ai, dona Maria, a gente deu um jeito aí, porque seu filho estava comendo cabelo. É isso mesmo, muito engraçado. Não tem outra coisa, não tem outra explicação, né? O sujeito arrancando tucho de cabelo e comendo. Qual é a maneira mais fácil de fazer ele parar de comer cabelo? Raspa a cabeça dele. Pronto, não tem cabelo mais para comer. Né? Mas a minha mãe de novo disse: pastor, por favor, é muito sofrimento. E não são vocês que têm que cuidar do meu filho. Quem tem que cuidar do meu filho sou eu. E insistiu com ele para que ele me deixasse embora. E ele disse: dona Maria, deixa ele aí. Deixa ele aí mais um tempo. A senhora volta daqui a um mês. Continue orando, continue intercedendo. Né? E aí a minha mãe voltou em abril. Então o que acontece nessa fase aí? Do último dia que ela me visitou em março até o primeiro momento que ela me visita novamente em abril. Todos os dias na casa de recuperação tinha algum crente de alguma igreja que vinha falar de Jesus. E vinha dar o seu testemunho, vinha dizer do que Deus havia feito na vida dele. E quando ele terminava de fazer isso, ele fazia um apelo no final. Dizia: você percebe o que Deus fez na minha vida? Deus pode fazer na tua também. Então entrega a sua vida a Jesus. Reconheça que Ele morreu por você na cruz, que Ele é teu Senhor e é teu Salvador. Meu filho, eu saltava do banco, levantava a mão, o pé, o que fosse. Eu quero. Ia para frente, orava e tal. No outro dia vinha outra pessoa, eu aceitava o apelo de novo. Vinha semana que vem, eu aceitava outra vez. Os monitores da casa já falavam: Nelson, não precisa mais. Jesus já sabe.
Eu dizia, vai que a de ontem não valeu. Quero nem saber, meu amigo. Quem precisa de Jesus sou eu, né? Perdi as contas de quantas vezes. Às vezes o cara vinha de manhã, de tarde vinha outro, aceitava de novo. Dobrava meu joelho, repetia as orações, tudo. E no dia 4/4/84, teve um culto na casa de recuperação. Toda quarta-feira a casa abria suas portas. Era uma casa de madeira, velha, feia, suja, frio de lascar, esgoto a céu aberto, numa cidadezinha satélite de Curitiba, chamada... Oh, meu Deus. Esqueci agora, daqui a pouco vem na cabeça, estou cansado. E aí, nesse dia 4/4/84, no final da tarde, o pastor da casa de... No meu coração, a imagem que eu tenho desse meu avô. Esse meu avô, os 4 eram italianos. Esse meu avô era um italiano muito bonito, alto, quase 1,90 m, cabelo preto. Não tinha um fio de cabelo branco, era um negócio impressionante. Conviveu durante anos com doença de Chagas, sabendo que a qualquer momento o coração ia estar empedrado e pronto, ele ia morrer. E eu estava no ônibus, no dia 28 de janeiro, indo para a casa de recuperação, na rodoviária, o ônibus saindo, quando meu avô sai de um ônibus da cidadezinha dele, vizinha, vindo para nos encontrar. E eu vi e disse, mãe, eu vou. E aí pedi para o motorista, ele parou um minutinho, ficou meio assim e tal, abriu a porta do ônibus, eu fiquei na escada, nem desci. Eu falei, vô, bênção. Ele, Deus te abençoe. Me chamava de Roberto. Roberto, o vô trouxe para você aqui uma calça que a tua avó deu uma ajustada, uma camisa e um par de meias, porque tua mãe me disse que você saiu da cadeia, só tinha um calção de banho, não é verdade? Eu falei, é verdade, vô. Então, de repente, você vai visitar uma igreja, algum lugar, você já tem pelo menos uma roupinha para você ir. Aí eu, tá bom. Já ia me despedindo dele, quando ele falou assim, não, espera um pouquinho. Vamos fazer um acordo nós dois? Você e teu avô? Eu disse, que acordo, vô? Você só vai sair dessa casa de recuperação o dia que você estiver bem, o dia que você estiver bom. Antes disso, não sai de lá. Tá certo, vô, eu acho que eu vou ficar lá talvez uns 2, 3 meses e tal. A minha mãe, não, o pessoal da casa disse que é 9 meses de gestação espiritual. Aí ele cortou nós dois e disse assim, não, você não me entendeu. Não tem 2 meses, 5 meses, 9 meses. Você só sai dessa casa de recuperação o dia que você estiver bem. O dia que todas as pessoas que estiverem próximas de você disserem, cara, pode sair, você está legal, vai dar para recomeçar a tua vida e tua história. Você tem muito tempo na tua vida. Por que você vai sair de lá com pressa? Então, vai até o fim. Podemos fazer esse acordo? Podemos. Ora, eu sabia que eu não estava bem. Meu avô tinha dito que não era para eu ir embora enquanto eu não tivesse bem. Por que é que eu ia para casa? E aí o culto começou. Gente, eu não lembro do que cantaram. Eu não lembro do que pregaram. E naquele dia não teve apelo. Não precisou ter apelo. Eu estava lá no último banco, sozinho, eu e Deus. Capela lotada de gente. A vizinhança vinha nos cultos de quarta-feira. Mas naquele dia, naquela noite, eu tive absoluta convicção de que eu estava nascendo de novo. Eu comecei a confessar pecado e lembrar de pecado e arrependido e chorando e desesperado e pensando, meu Deus, vou ter que ir lá pagar aquela dívida, Senhor, como é que vai ser? Mas eu vou pagar. Vou ter que pedir perdão para fulano de tal. E Deus encheu a minha vida de sentido, de propósito. E lá se vão mais de 35 anos caminhando com o Senhor.
Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero orar com vocês agora, e aí a gente caminha dentro daquilo que Deus colocou aqui no meu coração. Aproveitar para lembrar aí da igreja sofredora, né? Durante o tempo de casa de recuperação em Curitiba, foram 5 anos, e depois na Mocidade para Cristo do Brasil, muitas vezes recebemos missionários que foram perseguidos. Quando morei nos Estados Unidos 1 ano, convivi com uma família do Nepal, uma família do Sudão, uma pessoa que foi perseguida, quase morreu. Não morreu porque Deus disse não vai morrer. Perseguido por amor a Jesus, por proclamar o nome de Jesus. Assim mesmo, da forma como você está, né? Se coloca aí diante do Senhor agora, orando. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Palavra que é a dinamite de Deus, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado, Deus, porque o teu evangelho, a tua boa nova, ela continua sendo a notícia mais maravilhosa que qualquer ser humano pode receber. E nos 4 cantos da terra, o Senhor tem alcançado vidas, restaurado pessoas e famílias. O Senhor tem salvo aqueles que se arrependem, que te buscam de todo o coração. Teu Espírito Santo tem soprado onde a gente sequer se dá conta. E muitos daqueles que te amam profundamente ainda morrem perseguidos por amor ao teu nome. Deus, abençoa a tua igreja sofredora, perseguida, onde ela estiver agora, Senhor. Os números ainda são alarmantes em países que muitas vezes há um número ínfimo de cristãos, porque a tua palavra não pode ser proclamada. Jesus, abre as portas, até para que tua palavra se cumpra, que o Senhor viria quando o teu evangelho fosse pregado em toda língua, em toda nação. Faz isso, Deus, para a tua honra e para a tua glória. E nesse momento, Pai, de bate-papo sobre o teu evangelho, de conversa sobre aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra, minha oração e o desejo do meu coração é que a pessoa do teu Espírito Santo, e só ela tem poder para fazer isso, possa pegar a tua palavra, Deus, e distribuir aí, salpicar, multiplicar em cada mente, cada coração, revelar aquilo que precisa ser revelado, exortar quem está precisando de exortação, consolar aqueles que estão aí buscando o consolo do Senhor. Tua palavra diz que a pessoa do Espírito Santo de Deus faz morada em nós e nos convence do pecado, da justiça, do juízo, do Pai, e nos orienta, nos dirige a toda a verdade. Minha oração é: Deus, faz isso para a tua honra e para a tua glória. É a minha oração, é o desejo do meu coração, no nome precioso do nosso poder superior, que tem nome próprio. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém? Tem uma foto da tropa aí. Sarinha, coloca lá para a tropa ver. Olha aí, ó. Essa é a galera lá de casa, gente. Esse foi um presente que Deus nos deu no final do ano passado. Ninguém ia viajar, mas aprove ao Senhor que os 4 conseguissem viajar para São Paulo, e eu pude visitar minha mamãe, que está enferma. Melhorou agora, mas nessa época ela não estava nada legal. Então ali é a Rebeca Caroline, está com 19 agora, não tem pretendente, e não vai ser ninguém daqui de Recife também, entendeu? Então, Israel Felipe já está bem encaminhado, graças a Deus, estou doido para ele casar. Está precisando, gente. O menino está com 27 anos. Se arrumar emprego ano que vem,
casa. Isso aí. Está faltando aí minha sogra, mora comigo já há 13 anos, a Ominha. Encontrei com ela agora à tarde, ela está aqui em Recife, visitando uma irmã que ela não via há 38 anos. As duas passaram pela Segunda Guerra Mundial e fazia muito tempo que não se encontrava. E a gente veio para cá agora de carro e eu trouxe ela. Gracinha demais, gente. As duas lá. Coisa mais linda do mundo. E a hora que chegar agora vai ter uma farra lá, porque parece que as duas saíram ontem, compraram um vestido igualzinho uma da outra, só a cor diferente. Parece que vão botar as duas lá, vão fazer umas maquiagens, as netas lá, e vão fazer uns negócios doidos lá. Bem, vivendo graça é sobre isso que nós queremos compartilhar com você hoje. Mateus, me diz quanto tempo eu tenho, cara, que eu não quero extrapolar não, bicho. São 19 horas e 10 minutos. A galera do acampamento está detonada. Sara, por exemplo, quanto? Jesus amado, só meu testemunho foram 10 minutos. Sara, me dá cartão amarelo quando estiver faltando, tá bom? Não? Vou ler o texto então, tá certo? Vamos lá. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Vamos entender bem objetivamente o contexto dessa parábola. Uma pergunta é feita por um sujeito letrado, perito na lei, estudioso, um acadêmico, um religioso. Não era qualquer um que estava fazendo a pergunta para Jesus. Era um cara que entendia, sabia muito bem, mas queria de alguma forma: Ei, você que se diz aí mestre, diz para mim, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? 2 ênfases na pergunta: fazer e herdar. Temos aqui uma incoerência. Herança, por definição, não é algo que você recebe por merecer. Uma herança é resultado de filiação, e filiação é resultado de uma única ação exclusiva: pai e mãe. Filhos não podem provocar sua filiação e, portanto, não conseguem fazer uma herança acontecer. Herança é graça. Herança é favor imerecido. Então,
o que fazer para herdar a vida eterna? Não havia uma resposta certa, porque a pergunta estava errada. Mas Jesus quer que o perito descubra por si só. Então ele dá corda e devolve a pergunta. O que é que está escrito na lei? Como é que você a lê? E ele então responde: amarás o Senhor teu Deus, tarará, tarará. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso então e viverá. O estudioso da lei agora sabe o que fazer para herdar a vida eterna. Porém, ele também sabe que o padrão é inatingível, pois exigiria um amor incondicional e abrangente. Nós somos assim também. Você e eu, com certeza. Quando olhamos uma pessoa em desgraça, consumida pelo pecado, vivendo na cadeia, vivendo na podridão, vivendo na miséria, na rua, na corrupção, alguém que está atolado de tanta mentira, nós logo pensamos: ó Deus, tem misericórdia desse pecador? E em seguida, com certeza pensamos assim: ainda bem que eu não estou nessa situação. E eu não sou assim tão mal. Na verdade, eu acho que eu estou até fazendo algumas coisas que chegam perto do padrão de Deus, daquilo que Ele quer para a minha vida. Que orgulho obstinado. O que o perito não entende, e muitas vezes também nós não entendemos, é que mesmo que alguns estejam no fundo de um poço, e alguns sejam considerados boas pessoas, ambos estão longe de Deus. Ainda que eu esteja na beira do mar, e alguém esteja lá no Everest, nenhum dos dois consegue tocar as estrelas. O que Jesus vai mostrar é que há uma única solução para todos nós: parar de fazer do padrão de Deus um sistema de mérito, um placar de justiça própria. Deus nos amou quando éramos inimigos dele, perdidos, contrários, fazíamos tudo exatamente o contrário da sua vontade. Sempre que presumimos que somos bons o suficiente para merecer algo de Deus, não estamos entendendo nada, pois há apenas uma solução: depender única e exclusivamente da graça de Deus. Infelizmente, em vez de admitir a sua impotência para atingir o padrão de Deus, o estudioso da lei vai tentar baixar o nível da lei, a um ponto que ele consiga atingi-lo por conta própria. Olha como é que caminha o texto. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: tá certo então, quem é o meu próximo? Diz aí que se você disser quem é, eu vou amar ele e está tudo certo. O perito tenta uma saída perguntando quem exatamente é um próximo. Essa palavra no grego quer dizer literalmente aquele que está próximo de mim. Um vizinho, um parente, um colega. Mas se eu tenho que obedecer esta lei para agradar a Deus, eu preciso saber exatamente quão próximo uma pessoa precisa estar para que eu esteja obrigado então a amá-la como a mim mesmo. Quão próximo ele é de mim? É alguém de sangue? É a minha mãe? É o meu tio? É o meu avô? É um tio-avô? Está próximo? Está longe? Em vez de uma resposta clara, Jesus contou essa história que a gente leu. O fato intrigante nessa história está nas identidades das pessoas. Os vilões da parábola
são os modelos do perito. E o herói da parábola é uma pessoa desprezada por ele. Quem são os modelos exemplares, heróis do perito da lei? O levita, o sacerdote. Esses são os vilões da história. E aquele que é um sujeito desprezado pelo perito da lei se torna o herói. Deixado à beira da estrada, passam por lá em sequência um sacerdote e um levita. Sacerdotes e levitas deixavam Jerusalém, o local do templo, para dormirem em Jericó, residência de muitos deles. Eles desciam para o descanso depois de um dia de trabalho. O sacerdote e o levita veem o homem e passam de largo. Com isto, Jesus nos ensina a primeira de algumas lições sobre a prática da graça no dia a dia nosso, como cristãos. Vou dar 6 dicas aqui. 6 sugestões de como você e eu, a partir do texto, podemos viver graça. Lição 1. A graça trata das prioridades de Deus e, por isso, incomoda as nossas prioridades. Repete comigo. A graça trata das prioridades de Deus e, por isso, incomoda as nossas prioridades. Ninguém queria estar naquele lugar fazendo aquilo. Ninguém separou aquele dia na sua agenda para usar daquele jeito. Não dá para saber exatamente o que passava na cabeça do sacerdote e do levita, mas certamente os pensamentos giravam ao redor dos seus próprios interesses. Talvez estivessem preocupados com a sua segurança, afinal, aquilo podia ser uma armadilha. Talvez estivessem preocupados com seus compromissos, afinal, ninguém tinha celular para avisar do outro lado quem é que estava esperando ou não. Não podemos esquecer que Deus nos dá uma única medida para a maturidade espiritual: amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós substituímos isso e começamos a avaliar uns aos outros de acordo com as nossas normas e preferências pessoais, estamos abandonando a graça e voltando para a lei. A graça trata das prioridades de Deus e por isso incomoda as nossas prioridades. A graça em nossas vidas muda nossa maneira de ver as pessoas. Depois de passar as pessoas que nós imaginávamos que seriam os grandes defensores dos princípios divinos, de cuidar de uma pessoa, de olhar por ela, passa então um samaritano. Para quem não se lembra, os samaritanos eram considerados piores do que os gentios, pois eram judeus de raça mista, o que representava uma aberração à identidade nacional judaica, cultural, religiosa do povo de Deus. Na prática, os samaritanos eram discriminados, hostilizados e muitas vezes até agredidos só por serem samaritanos. Mesmo assim, para o choque do nosso perito da lei, diferente dos dois que tinham passado direto, quando o samaritano viu o viajante assaltado, ele teve o quê? Piedade dele, o texto diz. Teve piedade dele. Na parábola fica óbvio que a diferença entre os 3 que passaram pela vítima não foi o que viram, mas quem eles eram. Vou repetir. A diferença entre os 3 é que os 2 viram, só viram. O samaritano viu e se identificou nele. Quem eu sou enquanto samaritano?
O samaritano viu a vítima através dos olhos de alguém que sabia o que é ser vítima, sabia o que era ser hostilizado, sabia o que era ser desprezado, sabia o que era alguém estar vindo para ele e passar de largo, simplesmente porque ele era samaritano. Ele sabia o que era ser vítima. Não foi uma questão de ver ou não ver, foi uma questão de se identificar ou não se identificar. Em geral, perdemos a capacidade de nos identificar com pessoas que precisam de graça. E descobrimos como manter aparência de santidade. Lição 3. Exercer graça demora mais do que pensamos. Nesse caso, a vítima precisa de 2 dias inteiros de atendimento do samaritano, recebe uma provisão na hospedaria que prevê uma estadia de 4 meses, e o samaritano, antecipando que ele talvez precise de ainda mais tempo, deixa um cheque em branco com o dono da hospedaria para cobrir quanto tempo mais fosse necessário. Exercer graça demora mais do que pensamos. É o que nós temos vivido muitas vezes no CR. Tem pessoas que por pouco tempo, você percebe que tem uma caminhada super legal, é um local de passagem, o cara faz lá um grupo de passos, daqui a pouco está caminhando bem, vivendo o seu 12º passo. Mas para outros a jornada é muito longa. Muitas recaídas. Um reflexo da graça de Deus é a paciência de andar ao lado de pessoas quebradas e não desistir delas. Porque Deus não desistiu de nenhum de nós. Lição 4. Exercer graça sempre custa alguma coisa. Uma outra coisa que aprendemos dessa história é que enquanto a graça de Deus é de graça, ministrar graça ao nosso próximo normalmente nos custa muito. Contabilize comigo em relação ao samaritano. Vamos ver quanto é que o cara gastou com ele. Gastou o seu tempo, gastou sua roupa, rasgou para poder colocar as faixas. Transporte, teve que andar a pé para deixar o outro subir no animal. Gastou seu alimento, vinho, gastou remédio, óleo, gastou seu dinheiro, entregou para custear diárias da hospedaria. Sua segurança, imagine o risco que ele mesmo correu. Poderia realmente ser uma cilada, ou ter bandidos ali ainda e assaltar ele também. E pense no estresse de gente que estava do outro lado esperando. O que aconteceu com esse sujeito que ele está demorando tanto? Até os relacionamentos nessa hora ficam abalados, sofrem muitas vezes consequências, porque você está envolvido com aquele que é um desgraçado, está longe da graça de Deus. Custa. Lição 5. Ministrar graça nos leva para lugares inesperados, fora da nossa zona de conforto. Religiosos são como o sacerdote e o levita. Podem ser pastores, presbíteros, líderes no nosso caso lá de GR, aqui, grupos de vida, líderes de ministério, profissionais, leigos. Na realidade, pode ser qualquer um de nós. Para tais pessoas, a vida cristã é muito previsível e confortável. O religioso fica no templo, esperando o povo chegar. Ministros da graça de Deus andam entre os quebrados, ministrando amor, cuidado, misericórdia, tendo paciência entre os desgraçados. Eles não fazem isso porque é cômodo, porque dá dinheiro, porque dá ibope. Eles fazem isso porque reconhecem no outro a mesma necessidade que eles um dia tiveram. É um mendigo dizendo para outro mendigo onde encontrar comida. Voltando para o texto. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Pergunta Jesus. Quem é o meu próximo?
Preste bem atenção à reformulação da pergunta nesse versículo. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? A pergunta de Jesus revela um enorme segredo. Nenhum deles era um próximo, mas um deles escolheu se tornar um próximo. Nenhum dos três conhecia o sujeito que estava lá caído. Mas um deles disse o quê? Eu vou me tornar próximo dele. Preste bem atenção. O homem caído à beira da estrada não era mais próximo nem do samaritano do que dos outros. Aliás, o samaritano é quem era o menos indicado para poder se tornar o próximo. Jesus deu o exemplo ao andar com prostitutas. Lembra da mulher samaritana? Disseste bem. Já tiveste 5 maridos e esse que você está agora não é teu marido. Era uma santa mulher. Não é? E Jesus estava na beira do poço, batendo o maior papo com ela, dizendo: ei, me dá um copo d'água que eu estou com sede. Jesus andou com Zaqueu, ainda disse para ele: desce daí, Zaqueu, que eu quero bater um papo com você hoje à noite na tua casa. Pense num sujeito odiado, cobrador de impostos do seu próprio povo e ladrão, corrupto, safado. E Jesus disse: bora, quero caminhar contigo, quero conversar com você, quero sentar na mesma mesa. Jesus deu o exemplo ao andar com esse povo todo aí, estelionatários, políticos corruptos, inclusive com os samaritanos. E era julgado pelos religiosos da época, porque não mantinha a postura elitizada de um rabino. Mas não pense que a graça só serve para a favela, para os presídios. Todos nós precisamos da graça de Deus. E a última lição. A graça transforma a ordem social. Esta parábola fala de uma jornada que transforma a identidade dos seus participantes. É interessante observar que quando Jesus pergunta ao perito quem se tornou um próximo do homem ferido, ele não responde o samaritano. Ele responde aquele que teve misericórdia. Até o samaritano perdeu o seu rótulo discriminatório, quando o perito passou a olhá-lo como ele era na sua essência. Essa história que começa tratando de judeus e samaritanos, termina falando de 2 seres humanos, um em situação de necessidade e o outro reconhecendo que pela graça de Deus possui o que pode ajudar aquele que é o seu próximo. No contexto da graça, perdemos os rótulos que nos separam. O sacerdote e o levita mantiveram suas identidades intactas. Suas preciosas reputações não foram manchadas. Eles obedeceram à lei, não se contaminaram e passaram direto. Perderam, assim, a oportunidade de descobrir uma nova maneira de ser. Perderam a oportunidade de trocar a religião pela graça. Recapitulando aqui as 6 lições das parábolas. 1. A graça trata das prioridades de Deus e por isso nos incomoda. Incomoda a nossa prioridade. A graça muda nossa maneira de ver as pessoas. Exercer graça demora mais do que pensamos. Exercer graça sempre custa alguma coisa. Ministrar graça nos leva a lugares inesperados, fora da nossa zona de conforto. E a graça transforma a ordem social. Muda nossa visão de nós mesmos e também dos outros.
Quando nós começamos o Celebrando Restauração, eu já tinha vários anos de convertido. Sendo pastor, sendo missionário na Mocidade para Cristo do Brasil e muitas vezes falando da graça e do amor de Deus. Mas vivendo uma vida de máscara e de hipocrisia em algumas áreas. E extremamente preocupado com a minha reputação. O que Deus me deu assim, de forma muito linda, foi ter o presente e o privilégio de ser eu mesmo, de tirar a máscara e de dizer que eu continuo lutando e que tenho as minhas áreas de fragilidade e que dependo de Deus todos os dias da minha vida, minuto a minuto. E eu não quero nunca mais voltar para a lei. Eu não mereço, mas Deus tem cuidado de mim. O diálogo entre Jesus e o nosso perito da lei encerra com uma simples ordem de Jesus. Jesus disse: vá e faça da mesma forma. Simples assim. Vá e faça da mesma forma. Estas palavras são um convite e um desafio a construir uma comunidade, uma sociedade que anda na contramão daquilo que acontece ao nosso redor. Uma comunidade que não se considera melhor do que ninguém, mas reconhece na graça uma oportunidade para todos nós superarmos e caminharmos em vitória nos nossos rótulos, nossos traumas, nossas feridas, nossos vícios, nossas limitações. Amém?